foi servidor público do Tribunal de Justiça do Amazonas e do Tribunal do Trabalho. Formado em Direito e com a OAB em mãos, ele decidiu ser polícia. Hoje é delegado da Polícia Civil do Amazonas. Mas não satisfeito com todo esse currículo, nosso entrevistado de hoje também decidiu ser professor. Luiz, mas não é um professor comum, não. Nem um professor de faculdade ou algo parecido. Ele viu no sonho de milhares de brasileiros, né? Aí uma oportunidade e decidiu se tornar o queridinho dos concurseiros aqui no Amazonas e de lá do Brasil, já que tem internet no mundo todo, né, Luiz? É isso aí, já que a internet é a janela do mundo, ele aí então expandiu esses horizontes do negócio de ser professor e um professor concurseiro. E a essa altura eu sei que você aí, nosso internauta, com certeza já descobriu quem é o nosso entrevistado de hoje, não é mesmo? Professor, primeiramente, muito obrigada. É um prazer para nós dois, tanto para mim quanto para a Luísa. Eu tenho certeza que no Sem Frescura está recebendo o senhor aqui hoje. Professor, começa a entrevista perguntando como que o senhor percebeu essa necessidade, né, dos concurseiros aqui no Amazonas e descobriu essa habilidade. Bom, essa habilidade veio de família, né? Meu pai é professor da Universidade Federal do Amazonas há décadas e eu percebi que o Amazonas estava precisando, né, de cursos de um grande nível, né, de um alto nível, até para os próprios amazonenses conseguirem uma preparação adequada, uma preparação real, onde os concurseiros daqui consigam a tão sonhada aprovação. Agora, professor, o país ele vive hoje uma crise financeira, né, que se instalou aí, não é específico do Amazonas, é o Brasil inteiro. E até abril, pelo menos 10 milhões de pessoas ou mais já estavam desempregadas, aí procurando, muitas vezes até sem expectativa nenhuma, né? E em meio a toda essa confusão econômica do país, estudar para concurso público ainda continua sendo um investimento? Bom, estudar para concurso é um dos investimentos que a pessoa ela tem que pensar a médio e a longo prazo, né? Até porque as pessoas, né, hoje em dia com esse desemprego, com essa crise, eu tenho vários casos de vários alunos que estão pegando dinheiro das suas rescisões, dinheiro de seguro-desemprego, de FGTS, e investindo em concursos públicos, em livros, em cursos, para tentar não passar mais por esse problema que é a crise. Porque a partir do momento que você passa num concurso público, você tem, né, uma boa remuneração que dá para você viver e, consequentemente, você também tem a tão sonhada estabilidade, né? Ou seja, pode vir a crise que for, você vai estar com o teu emprego garantido. Então, é isso que os concurseiros buscam. Não é nem muito o salário, é justamente a estabilidade. E nós, aqui, os professores de cursos preparatórios, estamos tendo uma demanda muito grande mesmo, justamente dessas pessoas que estão saindo da iniciativa privada, foram demitidas, né? E estão agora querendo, né, mudar de vida, mudar realmente de vida. Professor, mas nesse período de crise, teve alguma crescente nesse número de alunos? Teve. A gente teve assim, uma média de 30% a 40% só de demanda, né, de novos concurseiros. Só que são pessoas que estão assim, a gente chama pessoas novas nesse mundo de concurso, né? E eu sempre falo, tem que ser com calma, vamos bem devagar, vamos iniciar uma preparação, vai dar certo, mas você tem que ter bastante calma, bastante planejamento na realidade. O senhor tocou num assunto interessante, planejamento, né? No livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, ele diz que tem 5 passos para se atingir um objetivo, que seria identidade, metas, planejamento, organização e execução. E aí na pesquisa de alguns professores e alguns coaches em concursos, eles identificam que justamente já no primeiro passo o aluno muitas vezes se perde, que é a identificação. Ele quer fazer um concurso público, mas ele não conseguiu ainda identificar qual caminho seguir, porque estudar para tudo é difícil. É difícil. Eu digo para você o seguinte, existem concursos, né, que são 13 disciplinas, 15 disciplinas para a pessoa estudar, né? E aí a pessoa que está entrando nessa vida, nesse ramo assim, de estudar para concurso, ela fica perdida. Perguntas que eu sempre recebo: professor, quantas matérias eu estudo por dia? Eu estudo uma por dia? Professor, eu fico só assistindo videoaulas? Professor, eu leio só livros, eu compro a pessoa fica perdida.
Nós, né, professores de cursos preparatórios, eu digo assim que nós não somos professores, mas nós na realidade trabalhamos como orientadores, né? Orientadores, psicólogos também, porque tem muita gente que cai até em depressão mesmo, porque fica perdido, quer conquistar aquela aprovação, às vezes não consegue, né? Porque o que eu vejo muito nos concurseiros, que é o que eu sempre falo, não entrou nessa vida de concurso, você investiu tempo, dinheiro, você não pode mais largar. Você só pode sair dessa vida quando você passar no concurso, porque senão você jogou tempo fora, você jogou dinheiro fora. E o erro maior do concurseiro é esse. Ele estuda para um concurso que saiu o edital, ele começa a estudar quando sai o edital, que já é o erro, né? E aí ele estuda para o concurso, e aí sai o concurso, vem a prova, geralmente ele não passa, né? Pode acontecer, aí ele dá uma decepção, aí ele para de estudar. Aí sai um outro edital, aí ele volta, aí não passa, aí o cara fica anos naquele vai e vem, sem conseguir lograr um êxito na aprovação. E aí eu passo orientações de como a pessoa se organizar e se planejar para um concurso desse tipo. Luiz, já fica aí até um recado para o nosso produtor, o Maxon, que é concurseiro assumido. Maxon, não desanima, que tem uma esperança, tem uma luz no fim do túnel. É só estudar e se dedicar, né, Luiz? E o interessante, já que ela citou o nosso produtor, por exemplo, ele se identifica muito com as questões trabalhistas, ele gosta dessa parte trabalhista. O concurseiro, ele precisa identificar um foco para que estudar, que tipo de concurso estudar, o que agrada, o que torna mais fácil esse aprendizado? Perfeito, você tocou num ponto que é o crucial. Escolher uma área. Você se identificou com uma área, vai naquela área até o fim. Então, tem que ter um foco. Eu não posso estar estudando para um concurso de, por exemplo, de tribunal e depois querer me meter num concurso de área fiscal. São concursos de áreas totalmente diferentes, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho alunos aqui que eles querem carreira policial. Carreira policial, quero ser polícia. Então, estão nessa trajetória de preparação há anos, esperando sair o concurso, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária. Eu tenho certeza que esses alunos que já estão nesse foco, não saíram em nenhum momento, quando sair o concurso, a hora deles, eles vão estar na frente da concorrência, né? Eu digo uma coisa para vocês, estudar para concurso, né, aquela frase famosa do William Douglas, né, te estuda para o concurso até passar. E tem que ser para aquele foco que a gente quer, que você quer estudar, tem que ser para aquele concurso. Professor, e agora há pouco, quando as câmeras ainda não estavam ligadas, a gente estava conversando e a gente falou sobre os coaches, né? A Luiz perguntou há pouco. O que vem a ser essa profissão que a gente pode dizer aí hoje que é a profissão do momento e que você exerce, né? Eu digo que eu exerço a profissão de coach, mas eu não sou formado em coach, não tenho, né, metodologia alguma, né? O que eu tenho são erros e acertos de concurseiro. Eu sou hoje, né, concursado, delegado, mas a pessoa só vê a aprovação em mim. O professor Fábio já é delegado. Essa pessoa não sabe que eu já reprovei muito. Tem uma história. Eu tenho uma história de concurso, de dezenas de concursos que eu já reprovei. Para passar nesse concurso você por anos, foi anos. E concursos que eu reprovei, mas de cada reprovação eu levantei alguns erros. Poxa, por que eu não passei nesse concurso? O que foi que eu fiz de errado? Para esse próximo aqui eu vou corrigir. E foi com isso que eu fui crescendo, criei uma técnica minha, que é uma técnica de você organizar o teu quadro de horários, organizar disciplinas que você vai estudar por dia, fazer todo um cronograma de acordo com o peso de cada disciplina. Mas hoje no concurso o cara tem que estudar tudo, né? Tem que estudar o raciocínio lógico, tem que estudar o português, tem que estudar todas as disciplinas, ele tem que ter uma média, E aí também tem um outro problema que o cara pega e fala assim, eu vejo muito isso em cursos presenciais, quando a aula é de português, não vem quase ninguém, muitos faltam, né? Porque o cara não gosta de português. Uma aula de informática, não gosta da aula de informática. Agora o senhor falou ainda há pouco sobre os cursos presenciais. E de repente o senhor viu na internet essa possibilidade de ser uma porta, né, uma janela, para sair da sala de aula do presencial e passar para a internet, para o Brasil todo, para as pessoas que de repente não têm a oportunidade de estar, não só no Brasil, aqui mesmo, né? Tem muita gente que não pode estar na sala de aula.
Como foi para ter esse insight, para chegar nessa... É diferente da aula presencial e da aula para internet? Olha, aula presencial, ela é uma aula que é fantástica, né? Você está com o aluno, você brinca, você cospe no aluno gritando, professor, eu quero né? até destacar aqui que é fantástico mesmo as suas aulas, que tem a oportunidade. Entra com a sala toda escura, né? Aqueles feixes de luz. Eu gosto de fazer incentiva. Mas o curso online, a aula online, hoje em dia é um foco que a pessoa tem um problema de trânsito, vamos lá, tem um problema de assaltos, tem um problema de ter gasolina para ir para a aula, de ter que ter dinheiro para flanelinha. É uma série de fatores que, né, para a aula presencial atrapalha, né, te deixa cansado vir para uma aula, retornar para casa. Não vou dizer que a aula online também é 100%, ela tem os seus problemas também. A pessoa tem que ser muito diligente. Ela não pode estar assistindo uma aula, eu falo muito isso para os alunos, com uma abinha do Facebook aqui aberta, com o Instagram aqui no celular. Ela tem que estar focada. A partir do momento que ela sentar no computador, pegar o tablet dela e sentar ali para estudar, ela tem que estar focada naquela aula. Tá? Ela não pode ter distrações, porque geralmente a aula em casa te dá isso, te dá distrações. Você está aqui assistindo a aula, teu filho está fazendo barulho para ali, a televisão está ligada, alguém liga uma batedeira lá na cozinha. Então, tem muitas distrações também. Então, as aulas online têm os seus benefícios e a aula presencial também. O que eu gostei, gente, daqui da aula online, que é uma das coisas que eu queria agradecer muito, é poder ter chegado no interior do estado do Amazonas. Tá? Estamos aqui com as turmas online para o concurso da Universidade Federal do Amazonas. Tem centenas aí de alunos estudando conosco aqui, daqueles municípios mais longes possíveis. Eu tenho conhecimento de alunos que não têm internet nesses municípios, estão indo nas escolas, acessam nossas aulas, vão na prefeitura, vão em lugares que têm internet e oferecem essa internet. Então, eu quero agradecer aqui aos órgãos, né, a prefeituras, aos diretores de escola que estão liberando as internet das escolas à noite para os concurseiros assistirem a nossas aulas. Aos empresários também, eu soube que tem um empresário no município de Humaitá que liberou a sua internet para os moradores ao lado poder estudar para esse concurso da UFAM, que está oferecendo vagas em algumas cidades do município. Então, isso é muito gratificante, é muito gratificante. Bacanas, que possam aí, então, prosperar ainda mais. Motivar ainda mais, porque nem todos os municípios do estado têm uma internet como a gente tem aqui, de banda larga, essas coisas. Vai né? ressaltar a força de vontade dessas pessoas também, isso, né? Isso. Professor, agora eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu acho que assim, é a dúvida da maioria dos concurseiros, né? Qual que é o tempo necessário de estudo para se obter uma aprovação? Não se tem um tempo, né? Não se tem um tempo. Tem pessoas aí que estão anos estudando e não conseguem aprovação. Tem pessoas que estão pouco... aquele fator sorte. Concurso é sorte, eu digo, né? Quem estuda mais tem mais sorte, Agora, né? uma coisa interessante é que o senhor está sempre publicando coisas no seu Facebook, né? Até de incentivo e tudo, e publica alguns programas, né? Horários. O público chegou a publicar durante essa semana, sobre a questão. E aí a gente olha aquele candidato ali, por exemplo, ele preenche um quadro de horário de que vai da manhã até a noite. Certo. Às vezes, de repente, um outro candidato que precisa trabalhar, precisa ter outras responsabilidades a mais, às vezes tem família para sustentar. Ele até um pouco se desanima, tipo, poxa, mas tem gente que estuda o dia inteiro, eu só não consigo me dedicar naquele horário. Integralmente, né? Isso acontece Como muito. funciona na cabeça? Como trabalhar isso na cabeça Vou das te dizer, pessoas? vocês vão... Vou perguntar para vocês. Eu tenho um concurseiro que ele tem, por dia, ele tem vagas, 6 horas vagas, né? Eu tenho um outro concurseiro que ele tem 2 horas vagas. E aí vocês vão dizer, Fábio, esse primeiro aqui vai passar primeiro. Será que é assim? Não. Vai ver, esse cara que tem 6 horas vagas de estudo, ele não está estudando com qualidade da forma que esse cara aqui está. Eu já vi alunos que pegam assim um dia, chegam comigo assim, professor, eu estudei, esse final de semana aqui foi muito proveitoso para mim. Eu li toda a Constituição. Porra, o cara lê a Constituição todinha num final de semana. O que ele assimilou da Constituição? O que ele assimilou dali? Praticamente zero, né? Diferente do outro que estudou 2 horas apenas, ele ficou só no artigo 5º.
Ele maceteou daquele final de semana ali só o artigo 5º. Ou seja, apesar de ele ter menos horas, ele teve mais qualidade de estudo do que daquele que teve mais horas e teve menos qualidade. Então, o estudo para concurso é isso, é estudar com qualidade. Eu me lembro que eu ia para bibliotecas estudar, né? E eu ficava maceteando, né, daquelas disciplinas que eu ia estudar, eu levava uma resma de papel e eu ficava maceteando, fazendo esqueminha, estudinho. Eu não levava muito livro, só levava o meu vadimeco mesmo, e levava maceteando, fazendo esqueminha, estudinho. E outros amigos meus que estavam estudando nas outras mesas na biblioteca, com um monte de livros, alguns chegavam até com malas, andam com malas cheias de livros, lendo doutrina, aquela coisa. Resumindo, eu passei no concurso e eles não. Por quê? Porque eu tinha mais qualidade, eu estava querendo memorizar aquilo ali, decorar aquilo ali, entendeu? Foi a minha forma que eu achei para conseguir a aprovação. Então, é uma dica que eu dou, estude com qualidade e não com quantidade de horas. A vida vai te dar muitos problemas nessa preparação para concurso e você tem que saber superar esses problemas. Todos nós aqui temos problemas. O que eu não posso é ficar reclamando desses problemas. Ai, meu Deus, ai, poxa, só acontece comigo, ai. Eu tenho que ter calma, né, saber superar aquele problema e voltar ao meu caminho. É isso que eu falo. O professor, então, também é um pouco psicólogo, né? Não, é muito psicólogo, é muito psicólogo. Eu tenho um exemplo aqui do meu exemplo pessoal, né, não sei se muitos sabem, a minha mãe, ela sofre de epilepsia, né? E durante a minha preparação para concursos, ela sofreu várias crises de epilepsia. Imaginem vocês o que é ter uma mãe tendo um ataque epilético. Isso te atrapalha o dia inteiro, né? Te atrapalha o dia inteiro, né? Te abala. Então, por causa disso, eu acho que eu me tornei muito resiliente, muito forte e muito centrado mesmo nessa parte. Professor, e hoje como funciona o mercado dos concursos públicos aqui no estado? Hoje eu digo para vocês que está um mercado bem ativo, né? Bem ativo tanto na parte, ainda com essa né? crise? Pois é, alguns ramos, alguns ramos. Assim, não vai ter mais concurso, Não, para hoje em dia não tem essa. Hoje em dia com concursos sempre vai ter alunos, sempre a gente, assim, aqui no nosso curso do Sou Concurseiro e Vou Passar, a gente sempre teve uma procura, tanto quando tem concurso, quando não tem, né? E eu digo uma coisa, esse ramo de concurso público, de cursos preparatórios, com a época da crise é o que está tendo mais procura, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão na iniciativa privada, estão acomodadas, e aí vem uma crise dessas, né? É quando elas sentem o baque, sabe que não é uma coisa tão estável como deveria a iniciativa privada. Para a gente encerrar, qual é o diferencial do Sou Concurseiro e Vou Passar? Eu sempre falo, nosso maior diferencial é a proximidade com nossos alunos. Assim, eu tenho, não só eu, mas todos os professores aqui, o professor Ivo, o professor Fernando, o professor Ricardo Gastoni, o professor Carlos, nós temos uma proximidade com nossos alunos que, não estou falando isso assim, falando de coração mesmo, a gente torce por eles, a gente quer que eles realmente consigam a aprovação, porque é o que eu falo, quem está estudando para concurso não é só aquela pessoa ali que está estudando, não é. Ela carrega nas costas dela a família, ela carrega os filhos, o marido, os pais, ela carrega uma série de pessoas na costa. Os sonhos. Quando ela passa num concurso, ela não vai trazer melhoria de vida só para aquela pessoa, ela vai trazer para os filhos, aquela família toda. Eu penso muito nisso, que eu estou ajudando milhares de pessoas, milhares de famílias, quando passa uma pessoa no concurso. Professor, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está assistindo a gente, né, e pretende passar no concurso público, ou então pretende prestar um concurso público. O cara aqui entende mais do que qualquer pessoa, então eu deixo que o senhor aí a palavra, né? O recado gente, é dar o primeiro passo, né? É dar o primeiro passo, é você pensar assim, poxa, o que eu quero para a minha vida? Eu quero mudar de vida, eu quero passar num concurso.
Então, o primeiro passo é esse, gente, dá o primeiro passo. Você tem que, como eu sempre falo, sentar a bunda na cadeira, que a partir do momento que a tua bunda estiver já dolorida, de tanto estar sentado, chapada ali, achatada, é o momento, é a hora que você vai passar, né? É a hora que você vai passar. A gente agradece, esse é Fábio Silva, 38 anos, delegado, professor do Sou Concurseiro e Vou Passar, e aí que com certeza tem milhões de seguidores, não só no Amazonas, como em todo o país. Obrigado. Obrigada, professor.